Bom, presbítero Josias, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá? É um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Há muito tempo que eu estou querendo fazer essa entrevista por ser uma pessoa símbolo da igreja, uma pessoa que eu vejo como exemplo na igreja, tá? Foi a primeira pessoa que eu pensei quando nós criamos esse projeto. E nós vamos conversar só um pouquinho do que aconteceu com o senhor em 1971 até 2018, que é o ano que nós estamos, tá? E quais são as ideias, pensamentos que o senhor tem daqui para frente. Primeira pergunta é essa: qual era a perspectiva do senhor em 1971, quando a igreja foi fundada? Olha só, na verdade a história começa um pouco antes, 1968, né? Foi o ano que praticamente a gente organizou como congregação. A gente tinha uma ideia de concretizar um sonho de um presbítero, pai do presbítero Dário, e ele e a dona Maria Rosa, sua esposa, eles tinham uma vontade muito grande de criar um trabalho nos moldes de como era lá no interior, né? E eles batalharam por isso. O presbítero faleceu antes de concretizar isso, mas circunstâncias de troca de ideias e informações, e alguns acontecimentos na igreja que nós frequentávamos, nos levou a ter uma perspectiva de criar um trabalho nos moldes lá da igreja anterior. A gente foi criado dentro de dois propósitos, né? Honestidade e fidelidade. Eu acho que fidelidade é até sinônimo de honestidade, né? E aí então a gente partiu para um trabalho dessa forma. E a gente conseguiu organizar uma congregação, e a perspectiva é que ela prosperasse, se transformasse em igreja, o que ocorreu logo em seguida, né? 3 anos depois, 71, ela se organizou. O nosso primeiro pastor foi lá o reverendo Antônio Bezerra, mas depois quem organizou a igreja foi o pastor Isaías Salles, que por coincidência, em dia 1º de maio, completou 93 anos. Isso aí. Muita história, né? Em forma de homenagem, mesmo sabendo que foram muitas pessoas importantes na igreja, quais foram as pessoas que deram início ao sonho da segunda igreja presbiteriana em Vila dos Teles? Bom, dentro daquele princípio que eu falei, que a gente aprendeu com nossos pais, com os nossos avós, sobre levar uma vida honesta e ser fiel a Deus, houve uma convergência de famílias aqui para esse local. A gente, na verdade, quem morava mesmo aqui era o presbítero Ramiro e a dona Maria Rosa, né? Mas meu pai e minha mãe, a gente conseguiu trazê-los para cá também. E junto também nós tínhamos a família Guiar, né? A família Guiar que veio de Miguel Calmon, e nós congregávamos todos numa igreja, e lá a gente sentia falta daquele propósito nosso lá do interior, um trabalho diferente. E a gente já tinha aquela ideia, então, pré-fixada de organizar um trabalho. A convergência dessas famílias gerou uma força incomum até, né? E na época, foi em 1968, nós resolvemos criar um trabalho próprio, né? E daí saiu da primeira igreja, juntamente com a família Moreira, com a família Guiar e com a família Barbosa de Matos. E depois nós tivemos também a família Roeres, Gomes Roeres, lá do São Laurentino. Nós tivemos a família Pessoa, que é lá do marido da dona Glória, né? Eu sei que foram 40 pessoas, mais ou menos. E aí nós então organizamos o nosso primeiro trabalho aqui, congregação. O pastor Isaías, ele foi muito preponderante a sua força, porque ele deu todas as orientações, porque a gente não era uma congregação de uma igreja, era um grupo que queria se organizar, então ele orientou que tinha que ser uma congregação presbiterial, uma congregação filiada direto ao presbitério. E
O primeiro pastor, como eu disse, foi o reverendo Antônio Bezerra, e o pastor Isaías depois deu sequência do trabalho quando a igreja se organizou em 1971. Né? Eu acho que o mais importante ali foi que houve uma vontade generalizada das pessoas, né? E elas se comprometeram mesmo com o trabalho, levando sempre aquele ponto fixo, fidelidade, partindo da fidelidade. Eu me lembro que na época correu um caderninho de casa em casa para as pessoas anotar se ela seria dizimista, ou seria contribuinte, ou se ela daria oferta, né? E se ela propunha ser fiel todos os meses. E aquele caderninho foi preenchido, todo mundo ali. E o pastor Antônio Bezerra, ele era um pastor muito alegre, muito sugestivo, e ele criou, inclusive, uma data específica. 31 de dezembro vai ser o dia da oferta, né? O dia da oferta especial. Então vamos vender panela velha, vamos vender plástico, ferro velho, tudo que tiver em casa, vamos juntar dinheiro que é para a gente comprar um terreno. E você precisa ver como é que a dona Maria Rosa, nesse aspecto, ela juntou com o papai e saíram procurando terreno por aí, né? E em menos de 3 anos a gente conseguiu achar um terreno, compramos ele a prazo e fomos pagando em prestações. Hoje é onde nós construímos a nossa igreja lá, né? Verdade. Só assim que a gente vê que vale muito a pena, depois de muito trabalho, né? É verdade. E que a gente vê que todo o trabalho, toda a luta foi... Quando há união, há força, né? E havendo força, e a pessoa tendo aquele princípio da honestidade e da fidelidade, só pode ter progresso, né? Só pode ter progresso. A gente pode até sofrer alguns baques, né? Como sofremos na frente, né? Como experiência, depois a gente pode até contar, né? Quando da construção da igreja lá. Mas construção do tempo hoje, né? Porque a gente se preocupou logo em fazer um lugar para a gente se reunir. Porque a gente se reunia aqui dentro da cozinha da minha casa. E depois o número cresceu, aí nós fizemos uma varandazinha lá nos fundos, e a gente se reunia lá aos domingos, lá na quarta-feira à noite os cultos, né? Culto de oração, quinta pregação, e aos domingos tinha escola dominical e tinha um culto à noite lá. Mas foi pouco tempo, foi 3 anos no máximo, a gente conseguiu construir lá um salãozinho, né? Levantar a casa, né? Mudamos para lá. Presbítero Josias, o que faz o senhor continuar depois de tanto tempo, depois dos 48 anos de fundação? Olha só, a gente vive para servir, né? Vive para servir. Eu já quis desistir muitas vezes, né, de deixar de fazer o trabalho que eu faço, porque o trabalho que eu faço está praticamente ligado na minha área de trabalho, né? E eu me prometi a ajudar, não só a igreja, mas ao próprio presbitério, né? E a gente faz isso por amor, com carinho. Porque quando chega na hora que a gente diz, olha, é bom que arrume outra pessoa, as pessoas assim, não, o irmão continua, e eu não sei dizer não, entendeu? Isso me faz, então, dar continuidade a esse trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu amo a minha profissão, apesar de já estar aposentado nela, mas se eu parasse de fazer, talvez eu já tivesse até morrido, né? Porque eu poderia ficar aí inerte, né? Na inércia, e a gente podia ter uma doença aí que eu esqueço o nome aí, que os aposentados sempre, às vezes, quando não tem nada que fazer, poxa, a pessoa fica triste, vai pelos cantos, né? Aí não, então eu tiro um tempinho para ir lá fazer a contabilidade e procuro fazer da melhor maneira possível, né? Para sempre visando agradar a Deus e ajudar no trabalho dessa forma, né? Perfeito. O que o senhor pode tirar de relevante durante todo esse tempo? Sabemos que há dificuldades, mas sabemos que há pontos que nós podemos tirar de relevante. Olha só, eu como tesoureiro e como contador, eu abracei a causa das empresas sem fins lucrativos, em especial as igrejas, né? E aí então eu comecei a fazer a contabilidade, inclusive do presbitério Guanabara, da igreja
Tomás Coelho, Igreja Piedade, praticamente quase todas as igrejas de São João do Meriti, eu fazia a contabilidade deles, né? E por ser contador lá do Presbitério Guanabara, eu tive a oportunidade de ser convidado a participar de um workshop da Igreja Presbiteriana do Brasil, talvez seja o primeiro que tenha acontecido lá na Igreja do Rio, e lá eu tive a oportunidade de responder a uma pergunta sobre tesouraria bem-sucedida, né? E eu apresentei a tesouraria do Presbitério São João do Meriti, né? Onde eu pude relatar que quando eu assumi, a gente tinha um grau de dificuldade muito grande devido ao presbitério ter comprado uma propriedade e queria fazer lá uma sede, um sítio para lazer, para recreação, para retiros. E quem comprou deixou para lá e aquilo acumulou uma dívida muito alta na prefeitura e ficou uma dívida impagável de mais de 60 mil reais de imposto. Então, o que acontece? A gente procurou, primeiro, pedir decadência, foi negado. Pedir prescrição da dívida também foi negado porque já tinha sido executado em juízo. Aí a gente conseguiu legalizar a propriedade, fazer um parcelamento da dívida, aí passamos a não ser devedor, mas de um débito impagável. Mas nós tínhamos um compromisso de pagar aquilo em parcela, né? Mas o nosso Deus é tão bom e nos ajudou tanto que a Petrobras resolveu passar um gasoduto lá dentro da propriedade e resolveu adquirir aquela propriedade. Como a gente conseguiu legalizar e obter a escritura, aí eu pude então colocar que a gente com ordem, com decência e com honestidade e fidelidade, a gente conseguiu sair de uma dívida muito grande e ainda ser bem indenizado com um valor. E hoje o presbitério está favorecendo a várias igrejas aí com financiamento de obras, né? Então foi uma tesouraria bem sucedida e eu me sinto bastante orgulhoso em ter podido participar desse projeto, inclusive levando para outras igrejas aqui da Baixada Fluminense essa ideia de, procura fazer a coisa com ordem, com decência, porque o nosso Deus, ele sempre nos ampara, nos protege e nos dá o caminho correto, né? E a bênção foi praticamente imediata, né? Sim. Bom, chegamos aos 48 anos. Qual é o maior desejo do senhor para os próximos anos? Olha, depende da esfera, né? Como igreja, eu sempre tive como expectativa de que a nossa igreja nunca iria fechar as portas. Pelo contrário, a gente, apesar de enfrentar muitas dificuldades, como já ocorreu, de dificuldade financeira, e eu me lembro que quando a gente foi bater a primeira laje ali, onde hoje é o lugar onde nós nos reunimos para o lanche, para as refeições, para o café, para um bate-papo, ali embaixo nós tínhamos ali uma serra circular emprestada lá, inclusive pela sua avó, né? Não sei se é sua avó, dona... Foi Nivalda? Sua avó, né? Emprestou para a gente uma serra circular e a gente tinha lá as madeiras todas, né? E nós tínhamos comprado toda a ferragem e eram uns ferros grossos que não, para mexer com eles tinha que ser com máquina. A gente contratou uma empresa específica para dobrar os ferros todos, que era para fazer as vigas dali, né? Ocorreu que de uma noite para o dia encostaram o caminhão, foram lá, roubaram tudo. Roubaram toda a ferragem, roubaram todas as tábuas, todo o cimento que tínhamos, né? Inclusive a serra circular que era do seu pai, né? Foi roubado também, levaram tudo. E aí o que a gente fez? A gente dobrou o joelho ali debaixo daquela laje e pediu a Deus, Senhor, essa obra é sua e não pode parar. Nós precisamos do seu apoio e nós estamos aqui, Senhor. Use-nos da melhor maneira possível. E a obra não parou, na verdade não parou. A gente trabalhou e acabou comprando a ferragem novamente. Depois a gente, quando ia para bater a laje, era aquele ânimo, né? Era tudo mutirão. Nós tínhamos uma pessoa que era coordenadora, né? O mestre coordenador, mestre de obra lá, né? Que era o seu Osias Marcelino, né? Ele era o coordenador
E a gente juntava todo mundo, eram uns na padiola medindo areia, medindo concreto, outros na bitoneira. Eu me lembro do falecido Gercindo, que era uma fortaleza aquele homem, né? Ele manobrava aquela betoneira e a gente ia com balde de mão em mão e com pouco tempo a gente tinha lá a partida lá. Então, a perspectiva era que a igreja nunca iria fechar as portas e ela iria sempre progredir como a gente vê. Nós temos aquele tempo hoje lá, né, todo baseado exatamente nessa força, porque a gente nunca desanimou. Então a perspectiva era não ter desânimo. Né? Apesar de a gente ter toda a força de juventude naquela época. Em 71, eu tinha 28 anos, 27 anos. Hoje eu estou com 75, eu posso me considerar vitorioso, porque a obra nunca parou. Pelo contrário, a gente só vê progresso, é só ânimo, né? Tem vezes que a gente passa por crises pessoais, mas a gente supera tudo porque Deus é bondoso. Ele está sempre nos protegendo, Sim. sempre nos dando a força necessária. E a gente consegue ver o poder de Deus, que Ele continua sempre suprindo as nossas necessidades. Eu até comento o seguinte, que entre 5 e 50 reais, se eu estiver precisando de 5, Deus vai me dar 5, porque não é 50 que eu preciso, né? É verdade. Então Deus sempre sabe o que está no nosso coração e do que a gente sempre precisa. É verdade. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para a nossa geração atual, tá? O porquê de continuar firme na palavra e de estar firme na igreja, entendendo que a igreja é um lugar de comunidade. O que o senhor poderia falar para a geração atual? Dentro daquele princípio, como eu comecei a falar sobre a honestidade e a fidelidade, nós precisamos ser honestos, ser francos, mas ser humilde também em reconhecer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece todos os segredos do nosso coração. E sabemos que Ele, eu abro aspas para citar a palavra de Deus, né? que ele é fiel para nos perdoar os pecados, né? E nos purificar de toda e qualquer injustiça. É nele que encontramos a força e é com ele que nós vamos vencer. E a igreja só prospera se ela for fiel a ele sempre, porque ele sempre foi fiel a nós. Deus nunca falha, né? E a gente tem que ter sempre isso em mente. Honestidade e fidelidade são duas coisas que convergem para uma só: segurança em Deus, porque Ele está com a mão sempre firme para nos segurar. Nós só vamos para frente se tivermos seguro na mão dele. Perfeito, presbítero Josias, muito obrigado. Tá, sabe que foi um prazer.